e hoje nós vamos falar sobre os principados e potestades e da armadura de Deus. Nosso tema hoje é bastante denso, bastante intenso também. E eu espero acabar esse culto hoje antes da meia-noite. O que foi que vocês parecem que ficaram tristes porque eu falei que a gente vai acabar? Vocês queriam que a gente acabasse depois da meia-noite? É isso mesmo? Olha o sorriso dos irmãos. Não. Então vamos compartilhar um pouco desse texto. E aqui do capítulo 6, versículo de número 10, aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da igreja. É sempre muito bom estar reunido com vocês por este meio, né? Glória a Deus. Então, aqui no capítulo 6, o versículo de número 10 a seguir, nós vamos fazer uma leitura ponto a ponto, versículo por versículo. E aí, a partir disso, a gente vai meditando cada parte desse texto, tá bom? O primeiro diz o seguinte: no demais, irmão, depois que Paulo já falou um monte de coisas relacionadas às quais nós fizemos uma leitura, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O crente tem o dever de se fortalecer no Senhor. Nós já falamos de guerra, nós estamos em guerra. O crente está numa guerra contínua. Quando é que vai parar? Você vai sair de uma guerra, vai entrar em outra. Na verdade, nós estamos guerreando contra contra o adversário da nossa vida e ele usa diferentes estratégias. Às vezes para nos afrontar pessoalmente, às vezes fisicamente. Pastor Marcos, mas o diabo pode nos afrontar fisicamente? Ué, se ele tocou em Jó, ele não tocou em Jó? A mulher que a Bíblia diz que Jesus estava no templo e entrou uma mulher curvada. A mulher era corcunda. Não quer dizer que toda pessoa corcunda esteja nessa mesma condição. Mas a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio da mulher e ela se endireitou na hora. Então eu pergunto, quem é que colocou aquela enfermidade naquela mulher? Da mesma forma eu pergunto, quem colocou aquela enfermidade em Jó? Existem enfermidades que são colocadas, postas por demônios. Existem enfermidades que são demônios que colocam. Então, uma hora ele usa um ataque pessoal, por exemplo, uma pessoa para te afrontar, para te humilhar, vamos falar assim. Outra hora, ele pode colocar uma pessoa para te agredir. Veja, o que passa na cabeça de um cidadão que está andando pela rua, encontra uma mulher de 80 e tantos anos, empurra esta mulher do nada e ela cai, bate a cabeça, tem uma fratura e morre dias depois. Às vezes a pessoa pode te agredir. Quantas pessoas já foram agredidas fisicamente sem saber de onde vem a agressão? Então, o diabo pode usar uma pessoa para te agredir fisicamente, verbalmente, psicologicamente. São estratégias diferentes. É por isso que você precisa ficar atento para não cair na cilada do diabo. Aí ele diz: então, como eu estava falando, são muitas as possibilidades que a pessoa tem de enfrentar. Aliás, ele está enfrentando uma guerra, e nesta guerra, o diabo vem, ele manda diferentes exércitos. A hora vem de um jeito,
Ora vem de outro, ora vem de outro, ora vem de outro, mas o objetivo dele é um só. Qual? Qual é o objetivo de Satanás? Apagar você, irmão, como eu coloquei. Eliminar o povo de Deus. Uma vez que ele te tira da igreja, e quantos irmãos dizem assim, não quero mais. Eu fiquei outro dia, a irmã falou assim, faz tempo já. Ela falou assim, estou passando tanta prova, não estou mais nem com vontade de sair do quarto. Eu falei assim, e vai resolver? Não sair do quarto vai resolver o problema? Se a senhora se trancar no quarto, resolve todos os seus problemas? Sim ou não? Ah, acrescenta-se mais problemas. Então o irmão diz assim: estou passando tanta prova, estou desanimado, estou querendo chutar, parar com tudo, não quero nem ir para a igreja. Vai resolver o problema? Se a pessoa parar de ir para a igreja, vai resolver o problema dela? Qual é o problema que vai ser resolvido? Nenhum. Então, qual é o objetivo do nosso adversário? Retirar as pessoas da presença de Deus. Foi isso que ele tentou fazer com Jó. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: fortalecei no Senhor. Quer enfrentar o adversário da vida, enfrentar ele sem preparo? Quem é que vai para uma guerra sem preparo? Vai para uma prova sem estudar? Eu fiz isso muitas vezes. Querem saber qual foi a nota? Eu sempre participei das classes. As classes que eu participava era só. Irmão, acho que uma vez na vida eu participei de uma classe que era identificada pelo C. Não tinha primeiro A, segundo A, terceiro B, segundo C, não sei o quê. Eu só estava na D e E, D e E, D e E e F, D, E, F. No casais eu só ficava de E para frente. Pra você ter uma ideia como era, como que já era drástico. Aquelas classes C, D e F eram as classes que tinha lá a turminha da pesada, né? Hã? Era só, era a turma da pesada. Então, irmão, quando eu falei que a gente quer enfrentar uma prova e não quer estudar, como é que a gente vai se sair bem nessa prova, num trabalho, numa atividade, se a gente não se preparar? Ah, nós estamos numa guerra, falamos disso já durante todos esses dias. Então, o crente tem que se fortalecer no Senhor e ainda na força do seu poder. Não é só o crente estar cheio de ter conhecimento de Deus, falar de Deus, não, ele precisa estar cheio de poder de Deus. Ele não só precisa estar alegre porque está na igreja, porque canta, porque ora, porque prega, porque toca, porque faz o trabalho do Senhor, mas ele precisa estar cheio do poder de Deus. E olha aqui, preste atenção. Enchimento do poder do Espírito Santo não é uma tarefa dada ou, aliás, realizada por Deus. Não é Deus quem reveste o povo. Revesti-vos. Verso 11. Repitam comigo. Revesti-vos. Quer dizer que é você que tem que se revestir. O poder está aí. Deus já deu. Está disponível para a igreja. Os dons do Espírito Santo. A plenitude, a alegria. Os dons de curar. O revestimento, o poder do Espírito Santo já foi dado para a igreja. Cabe à igreja se revestir. É uma ação sua, minha. Não é de Deus. Ai, Senhor, me reveste do seu poder. Esta oração está errado. Quem se reveste é você mesmo. É você. É como a gente vai. Hoje quando a Mancida sai, dia de quarta-feira, é dia que ela passa na feira, ela sai com a sacola vazia e volta com a sacola cheia. Tem dia que ela sai com a sacola vazia e volta com a sacola quase vazia. Tem dia que ela sai com a sacola vazia e volta com a sacola mais cheia. Mas quem é que enche? É o feirante ou é ela? É a fruta que pula no saco ou é ela? Ou é você? Não é você que enche, irmão. Não é você que enche a sua sacola da feira,
o seu carrinho do supermercado, não é você que enche lá o seu vidro, sabe? Tem gente que compra, compra lá o detergente, coloca dentro do frasquinho que ele mesmo compra, que tem o biquinho e tal. Então, não é você que tem que repor as suas mercadorias que você utiliza, é você que tem que repor. Então, o revestimento, o poder do Espírito Santo é o crente que tem que se revestir. O crente tem que se revestir. E como é que o crente se reveste de poder? Nós temos que ir para Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, eles estavam orando no templo. Capítulo 4, eles estavam orando em casa. Subiram para orar no 3, subiram para orar no templo. Capítulo 4, eles subiram para orar no templo. Capítulo 4, 31, eles estavam orando com os irmãos em casa. Capítulo 5, eles estavam reunidos num culto em casa. Capítulo 6, eles estavam orando de novo. Capítulo 7, eles estavam orando outra vez. Como é que o crente quer ser revestido do poder do Espírito Santo, mas não quer estar na comunhão com os irmãos, nem na oração, nem no estudo da Bíblia, nem na prática do evangelismo? O crente quer ser cheio da virtude do Espírito Santo, mas não tem coragem de fazer um culto, de fazer oração, ele não vai para o evangelismo, ele não participa de nenhuma atividade na igreja, ele não coloca a fé dele para operar em nada. Como é que ele vai ser? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Repitam comigo, uma coisa é estar firme para lutar. Outra é firme depois que vencer. Então aqui nós temos duas necessidades de firmeza. A primeira é firme para enfrentar a guerra. A segunda, como diz o... E aí eu vou falar da primeira. Firme para enfrentar. Que tipo de problemas que a gente vai enfrentar na nossa trajetória cristã? Tá pensando, muita gente pensa, irmão, e hoje mesmo o irmão, eu dei aula para os africanos 7 horas da manhã. E aí, durante a nossa aula, surgiu uma pergunta. E a pergunta era sobre os problemas que surgem. Por exemplo, o crente, vou sintetizar, o crente, ele tenta ir para a igreja, ele tenta servir a Deus, se guardar de tudo, e ele passa perrengue, ele passa prova. Às vezes, no caso dos irmãos lá, eles não têm a mesma facilidade que a gente tem aqui. Então, por exemplo, hoje tinha 3 pessoas num telefone só. 3 numa aula, assistindo a aula. Fizemos uma aula de 2 horas hoje, num só telefone. 3 pessoas assistindo, numa telinha. É a única forma que eles têm para estudar, e foi pelo WhatsApp hoje. Não é? Aqui a gente tem toda a disponibilidade possível para a gente estudar. Não é? Mas lá eles não têm. Ok. Então ele falou assim, a gente tenta para a igreja, a gente busca o Senhor, a gente foge do pecado. Lá ele disse, o irmão falou assim, pastor Marcos, aqui qualquer obra do governo aqui na minha cidade, qualquer obra do governo que vai se inaugurar, uma ponte, uma escola, qualquer coisa, o governo chama os feiticeiros. São os feiticeiros que vão, né? Os feiticeiros que vão fazer a inauguração lá. Entende? Vão fazer. Ok. Então, e aí ele disse, falou para vocês, volta o dia que vocês se lembram que ele falou aqui na nossa videoconferência, que estava, são aqueles mesmos irmãos. Eu estou dando aula para eles, agora aumentou mais 2. Então, ele falou aqui naquela reunião, nós aqui não vivemos na pobreza. Vocês se lembram disso? Vivemos na desgraça. Aqui não é pobreza, aqui é desgraça. Aqui não é miséria, aqui é desgraça. Ele falou aí naquele domingo de manhã que nós participamos aqui e vimos os irmãos falarem. Então ele disse, a gente luta de toda forma para servir a Deus e a gente não tem condições. Por exemplo, a gente vai lá na feira, vai lá no mercado comprar uma maçã. A gente consegue comprar uma maçã, por exemplo.
não é? E aí ele falou o valor da maçã. Aqui a gente às vezes compra aquele montão. Aí ele diz, só que tem o outro ali que não teme a Deus, que não serve ao Senhor, que é, né, faz tudo que é, comete tudo que é pecado, e ele não compra só uma maçã, compra uma caixa de maçã. Tem dinheiro para comprar uma caixa de banana, uma caixa de maçã, uma caixa de abacaxi. E aí ele sai daquilo ali e vai para o pecado, às vezes até para servir a mesa fartura do pecado. Como é que a gente entende isso? Porque aqui a gente está servindo a Deus, mas a gente não tem nem com o que comer. Mas o outro ali tem. E aí ele trouxe para o campo da igreja também. Disse assim: e na igreja? Porque tem igreja aqui, por exemplo, ele não tem o dinheiro para comprar uma maçã. Uma maçã. Eu não tenho dinheiro para comprar uma maçã. Mas tem uma igreja perto de mim aqui que é rica demais e compra muitas maçãs. E eles fazem a libertação por meio da maçã. E vende uma maçã que ele paga aqui. Ele falou o valor de tanto, tipo, vamos colocar aqui, 25, ele colocou a moeda deles lá, miticais, né? 25 miticais. Lá a igreja vende por 150. São quase 8 vezes mais. E eles dizem, compra e você vai ganhar uma cura, uma libertação. Então, como é que a gente tem que lidar com isso? Porque os nossos irmãos, por exemplo, que não tem chinelo para vir por culto, que não tem roupa para ir, não tem chinelo, não tem um chinelo para ir para o culto, não é um sapato, não é olhar qual sapato, é não ter um chinelo para ir para o culto. Então ele fala assim, os irmãos que não têm um chinelo para ir para o culto, não tem uma roupa para ir para o culto, não sabe se vai comer quando voltar, não sabe quando vai comer, aí vem para o culto, a gente prega assim, você tem, fique fiel, sirva ao Senhor fielmente, Deus vai cuidar de você. Pastor Marcos, como é que a gente responde essas perguntas que nos são feitas? Como é que a gente responde essas questões, irmãos? E aí, então, quando ele me fez essa pergunta, eu me lembrei desse texto. Falei, nenhum soldado que vai para uma batalha não se prepara para essa guerra. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a gente tem que ser firme na hora de enfrentar a luta. Paulo diz aqui, a gente tem que ser firme. Que tipo de enfrentamento que a gente vai ter? Quando a gente vai cuidar de uma igreja como essa, que os irmãos, que vocês conversaram com ele naquela manhã, tem uma necessidade como essa. E aqueles outros, de outras, também têm outras necessidades. O soldado que vai para uma luta precisa estar firme para enfrentar a luta, para enfrentar o problema que vai enfrentar. Se vai resolver um conflito em casa, tem que ir com firmeza. E como é que a gente tem firmeza? Irmão, quando a gente estuda o caso, firmeza só vem, a gente só tem segurança para entrar em qualquer conflito quando a gente estuda o caso. A gente tem que passar tempo estudando o caso. Se a gente estuda o caso, é um estudo nesse sentido, qual é o nosso adversário, o que ele faz, como que ele atua, aí a gente consegue ter firmeza para lutar. Se eu estudo para a prova, eu tenho segurança para ela. Se eu estudo para fazer uma pregação, eu tenho segurança. Foi como os irmãos hoje de manhã. Como é que eu respondo isso? Porque os irmãos vão me perguntar isso de novo. E eu disse que eu ia perguntar para o meu professor me instruir, para que eu possa responder. Então eu preciso ter resposta. Então, como é que a gente enfrenta uma batalha com firmeza? A gente só enfrenta uma batalha com firmeza, irmão, quando a gente tem conhecimento de caso. Então, estamos numa noite de estudo, num culto de estudo. Nós não estamos aqui porque o ambiente é legal. Não estamos aqui porque o prédio é bonito. Não estamos aqui porque nós não temos o que fazer. Muita gente acha que as pessoas vêm para a igreja porque elas não têm o que fazer. Elas só vão para a igreja como se os crentes fossem desocupados e não tivessem nenhuma ocupação. Não é verdade. Nós estamos aqui porque estamos numa luta. Estamos aqui, estamos a caminho do céu. Vamos morar com Jesus na eternidade. E temos um adversário que não dorme.
Ele não para nem um instante. Ele só pensa em nos destruir. E ele luta contra nós de muitas formas. E viemos aqui nesta noite, entre outras coisas, para nos assegurar de que a vitória é nossa por meio de nosso Senhor Jesus. Eu não posso ter dúvida de que eu sou mais do que vencedor nesta luta no qual eu estou empenhado. Eu vou ter canseira, eu vou ter desânimo, eu vou ter enfado, eu vou ser afligido, eu vou ser questionado, eu vou ser murmurado, desacreditado, humilhado muitas vezes, em outros momentos seria aceito. Não importa, eu não estou cambaleante, eu posso estar manquejando por questões físicas, até de saúde, mas no tocante à fé, estou firme, em pé, preparado para a batalha. Posso perder o olho, mas eu não perderei a visão. A minha visão está em Cristo. Aleluia! Posso perder o olho, mas não a visão. A visão está firme em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Não posso titubear de jeito nenhum. Não posso estar vacilante, de jeito nenhum. Gideão mandou para casa todos os homens, todos os 32.700 homens que estavam vacilantes. Manda para casa os que estão vacilantes. Agora, como é que eu vou saber quem está vacilante? Os imprudentes. Manda para casa os temerosos. A primeira sarrafada, a primeira leva tarrafiada. Manda para casa os que têm medo. Então Gideão disse assim, foi Gideão, né? Foi Josué, Gideão, não me lembro agora, confundi o nome. Diz assim, todo aquele que estiver com medo, vá para casa. Quem está com medo aí? Eu fico imaginando a pergunta, quem está com medo aí? Eu, pode ir embora. Já pensou como seria trabalhar com um homem assim? Tá com medo? Tô, vai embora. Segundo, manda para casa os imprudentes. Como é que eu vou saber quem é imprudente? Manda o povo beber água. Tem um rio ali, leva lá todo esse povo para beber água. Os que mergulharem, nadarem, banhar de costa, nadar de braçada, ou então mergulhar, manda tudo embora. Agora aqueles que ficarem lá que abaixar e separa de lado. Vai pra guerra, tá com medo de guerrear. Ah, meu Deus, vou expulsar um demônio aqui. Irmão, se vamos para uma batalha, vamos com força. Temos que ser igual os valentes de Davi. A Bíblia diz que Davi estava testando seu sonho. Estou com vontade de tomar a água que está lá no meio. Mas Davi era folgado, né? Está lá no meio do arraial dos filisteus lá, né? Está lá no arraial dele, mas não tinha outra água para tomar aqui, tem que ser água de lá, quero de lá. A Bíblia diz que 2 dos soldados, mas pegaram na espada com tanta da força, irmão, com tanta força, entraram no arraio, foi só cortando o homem, cortando o prepúcio, cortando, encheu o copinho e levou para o rei. A Bíblia diz que quando chegou, irmão, quando chegaram lá que foram soltar, o rei disse, agora pode soltar a espada. Abriram a mão, a espada estava colada na mão, nem saía da mão. Tem que ser assim, irmão. Nós temos que agarrar com força para a glória do Senhor. O Jacó agarrou o anjo e disse assim, eu não te largo daqui enquanto você não me abençoar. O anjo olhou e falou, mas como é que é teu nome? Ele disse, é Jacó, teimoso, não é mais, é Israel, porque luta com Deus. Seja firme, aleluia. É firme.
Quero recomendar um filme para vocês assistirem. Anota aí. Não tem Tom Cruise, não tem Angelina Jolie, não é Missão Impossível, não tá no cinema, não é Batman, não tá na Netflix, não tá em canto nenhum disso aí. Anote aí agora que eu vou dar. A Morada da Sexta Felicidade. Anote aí. A Morada da Sexta Felicidade. Pode anotar aí. Enche lá o baldão. Enche o baldão de pipoca e tem que ser balde de 20 litros, porque o filme tem 2 horas e 30 e cacetada. Pode ir lá. Não é série da Netflix. Não. Não pensa que não tem nada de net. Não tem. Não, pastor, eu gosto de assistir série. Não, eu também gosto. Não está na Amazon, não está em canto nenhum. Vai lá no YouTube, A Morada da Sexta Felicidade em português. Traduzido em português, dublado em português. Vai lá e assista e você vai ver o que é firmeza. História real de uma mulher que queria ser missionária na década, nascida no ano aproximadamente 1902, 1920, por aí. Queria ir para a China. Eu já tinha assistido esse filme. Eu tenho ele em DVD. Eu tinha comprado há muito tempo, mas eu comprei, ele era em mandarim, então legendado, mas agora tem disponível aí no YouTube, traduzido. Então assista. Você vai ver o que é firmeza. O diabo quer arrancar você da presença de Deus, da direção de Deus, do caminho de Deus, do foco que Deus te deu, mas se você está firme, Ele não arranca de jeito nenhum. Amém, igreja? Então é uma luta. Nós estamos numa luta em que o nosso adversário quer nos tirar do caminho. Ele quer fazer você deixar de ser crente. Quer fazer você deixar de ser obreiro, quer fazer você abandonar o seu posto, quer fazer o pastor deixar de ser pastor, ele quer fazer de tudo. E ele vai usando estratégia. Ele usa isso, usa aquilo outro, não dá de um jeito, ele tenta de outro, não dá de outro, tenta de outro, ele vai tentando de outro jeito, vai tentando de outro jeito. Ele precisa encontrar um crente firme. Não pode encontrar, como dizia o pastor Luiz de Oliveira, crente meia boca. Mocho, murcho, xoxo. Ele falava assim, crente xoxo. Crente galinha de Angola. Tô fraco. Hoje tô fraco. Hoje tá fraco por quê, irmão? Hoje eu tô fraco porque eu não paguei a conta de luz. Hoje eu tô fraco porque eu não comprei um celular do iPhone. Hoje eu tô fraco porque eu não comi picanha. Tá, irmão, todo dia nós temos motivo para não estar para estar fraco. Todo dia temos motivo para estar fraco. Por isso que o apóstolo Paulo diz categoricamente, revestido do Senhor, da força do seu poder, para estar firme contra. Repita comigo, contra. Não é firme a favor, não. É firme contra. Contra o quê? Astutas. Ele não diz assim, contra as lerdas, as ciladas, as molezas, cilada do diabo. Não, são astutas, cilada do diabo. Ele vai armar aqui. Se você não tiver firme, você cai. Mas se tiver, você passa. Ele vai armar ali. Se não tiver firme, cai. Se tiver, passa. Contra as astutas, cilada do diabo. E você olha e diz assim, opa, aqui não vou passar. Isso aqui é um laço maligno. Vou desviar. Eu não vou desviar. Ele que saia do meu caminho. O crente firme não tem problema nenhum em desviar do mal. Aleluia. Ele desvia e pronto.
Ele desvia e pronto. Mas aí ele diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Seu problema não é o irmão. Seu problema não é a irmã. Seu problema não são as pessoas. É verdade que tem gente que às vezes quer criar um problema. Tem gente que até o diabo diz assim: isso aí não é culpa minha, não. Tem gente que o diabo diz assim: não coloca essa pessoa na minha conta, não. Esse aí é pior do que eu imaginei. Nem eu consigo, nem eu consigo. O diabo, tem gente que é ruim, mas a sua luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Não é contra o ser humano. Nós não temos que lutar contra o ser humano. Nossa luta é contra os principados e as potestades do mar. Olha como ele diz assim, ó, principados e potestades contra o príncipe não é os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A pergunta é essa: quem é que está operando na vida dessa pessoa aí? Tem hora que você tem que olhar para a pessoa e perguntar logo: qual é teu nome? Fala. Tem, né? Porque a pessoa tão perturbada, você fala: eu te conheço. Não temos que lutar, guerrear contra pessoas. Esquece pessoas. Nós estamos lutando nas regiões celestes, aqui, ó, acima de nós. Onde eu e você não conseguimos ficar, mas onde os demônios atuam. Eles é quem atuam nessas regiões. E temos que lutar contra eles. Aí Paulo diz o seguinte, e é interessante, eu quero ler aqui uma pequena informação que está aqui no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele diz assim, ó, o cristão trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espíritos malignos. Não é um só. Aí ele diz o seguinte, os poderes das trevas são os governantes espirituais deste mundo, que incitam os ímpios, que opõem à vontade de Deus e constantemente atacam os crentes. Então nós estamos lutando contra seres espirituais das regiões celestes. Então essa luta não dá, eu não consigo dar soco no ar. Essa luta não é travada desse jeito, essa luta não será vencida com golpes físicos, mas também espiritual. É uma luta do ambiente espiritual. E aí, para a gente entrar nessa luta, Paulo cita aqui, primeiro, tomai toda a armadura de Deus. Não basta calçar apenas vestir apenas uma parte, tem que ser toda. Repita comigo, toda. E a armadura de Deus é composta primeiro. Ele diz o seguinte, olha, tomai toda a armadura. Primeira, ele diz o seguinte, cingido vossos lombos. Segundo, com a couraça da justiça. Aí, segundo, calçados, evangelho da paz, calçado vossos pés com a preparação na preparação do evangelho da paz. Terceiro, o escudo da fé, do qual podemos apagar todo o dardo inflamado do maligno. Quarto, capacete da salvação. E quinto, oração. São cinco compartimentos dessa armadura que o apóstolo Paulo descreve aqui. Primeiro, a armadura não pode ser tomada só por parte. Então, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Nesse caso, é porque ele virá contra nós. Não é nós que vamos contra ele, é ele que virá. A pressão vai ser sentida, você vai sofrer muitos ataques, a sua cabeça vai variar por vários momentos. Então, são 5 partes. A primeira parte, que temos que calçar ou vestir, como ele diz, cingido o vosso lombo com a couraça da verdade.
Já o próprio texto já diz, é verdade. Não dá para andar em mentira. A verdade é Cristo. Nós temos que estar na verdade de Cristo. O crente não pode andar em mentira. E nesse caso, quando ele está falando que mentira, irmão, crente não anda pagando promessa por aí. Crente não anda em simpatia. Crente não anda tomando benzimento, atrás de benzedeira, benzedor. Crente não anda atrás desses negócios que são colocados e são postos. Crente anda com a verdade de Cristo. A verdade, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Ele não diz uma verdade, ele diz a verdade. Não há meia verdade para o cristão, existe a verdade. A verdade para o cristão não é relativa. A verdade para o cristão não é parcial. A verdade para o cristão não é uma entre outras, é única, exclusiva, total, totalitária. Cristo é a verdade. Aleluia! Crente não pode andar se não for em Cristo. Cristo é a verdade. Nós caminhamos nele. Ele é a verdade. Não há outra verdade. A filosofia diz, todos têm a sua verdade. O crente tem também. Não, o crente não tem uma verdade. O crente tem a verdade. E não há nele engano algum. Não há nele engano nenhum. Então eu não posso ter dúvida. Eu preciso estar vestido nisso. A couraça da verdade. Segundo, como ele diz o seguinte: calçado os pés na preparação. Olha, irmão, quando se fala de preparação, já temos um problema aí. Já é antecipado. Na preparação. Quem está preparado, quem está se preparando, não é? A preparação. Em linhas gerais, o crente preparado não sofre muito depois consequências. E eu vou dizer por quê. Eu vou usar aqui o exemplo do nosso irmão, os irmãos que estão sempre fazendo a manutenção. Há poucos dias, tem um dos nossos irmãos que ele tem todo cuidado, né, de remover as coisas que precisam, então ele cobre, ele vem, faz o trabalho, num dia ele prepara o ambiente, no outro dia ele faz uma parte, no outro dia ele faz outra, no outro dia ele faz outra, no outro dia ele vem e coloca. Preparação. Primeiro prepara o ambiente, né? Prepara o ambiente, desmonta, cobre, não sei o que, remove, tira daqui, tira dali, não sei o que, cobre, tal. É a preparação. O apóstolo Paulo falou, aliás, Paulo não, Jesus falou das viúvas. As viúvas se prepararam para ir a um evento. E o que elas fizeram? As virgens, viúva não, as virgens, elas compraram azeite, compraram a botija, prepararam a roupa, pensaram, não, mas e se... eu vou dar nomes aqui. Ô Margarida, você está indo para o casamento? Eu estou indo também. E se ele demorar? E se ele não chegar, por exemplo, durante o dia? Não, eu estou levando 5 botijas de azeite, estou levando uma reservinha que dá para aguentar até a noite, durante a noite inteira. Se ele chegar na última hora da noite, aí antes do sol amanhecer, ainda dá tempo. Aí se ele chegar uma hora depois, é dia de novo. Então não tem problema. Aí olhou para outra e disse assim, e você, Joaquina? Eu não, só estou levando para agora. Não, já estou preparada, estou prontinha. É chegar lá, ele já está chegando, com certeza, já vamos entrar na festa. O crente preparado, ele gasta tempo antes. É diferente do depois. O depois tem que gastar o mesmo tempo que não gastou antes, só que tem que remover, no caso da limpeza, da arrumação da igreja, tem que remover toda a sujeira que não foi pensada antes. Nós já fizemos isso várias vezes.
Então vamos pintar a igreja, a gente pinta a igreja, pinta a parede, pinta o irmão, pinta tudo, pinta o passarinho, pinta o papagaio, pinta o cachorro, pinta. Depois lá toca a gente ter que, não é? Lá toca o irmão, pega, não, vamos, peraí, pega, me dá uma espátula, aí vai ali, passa o pano, não sei o quê, e toma o trabalho. Fala assim, deveria ter feito isso aqui antes. Preparação. A mesma coisa, tudo a gente tem que preparar. Tudo a gente tem que preparar. Calçado os vossos pés na preparação. Preparação do evangelho. Alguém pensa assim, presta atenção, que tipo de sapato é esse que o sujeito vai calçar aqui, irmão? É sapatinho de algodão? É sapatinho de bailarina? De quem faz balé? Nós não estamos falando de guerra? O texto aqui está falando de dança, está falando de passeio, está falando de guerra. Então, que tipo de sapato esse crente tem que calçar? Se fôssemos aí na nossa imaginação, nos dias de hoje, como eu citei, se o texto está falando de guerra, qual dos tipos de sapato esse crente tem que calçar? Um tênis, por exemplo, que vocês me presentearam há poucos dias, bonitinho, que eu nem usei ainda, né? Um tênis aí desse de, né, branquinho, bonitinho, para ir pro shopping. Ou vocês têm, ou é um sapatinho de bailarina que fica, né, das bailarinas aí da igreja, ou então um coturno. Qual tipo do sapato que o crente tem que calçar aqui? Hein, irmão? Não está falando de guerra? Coturno, só calça coturno, quem vai? A pessoa calça coturno para quê? Vai pisar onde? Vai pisar qualquer terreno. Botou o coturno, vai pisar qualquer terreno. Como é que o crente se prepara? É dessa forma. Amém, igreja? Calçado o vosso pé com a preparação do evangelho da paz. Se é para subir terreno, é areia, eu subo. Se é para pisar no barro, pisa. Se é para pisar na rocha, pisa. Se é para qualquer terreno, pisa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, crente, vocês precisam estar calçados para andar em qualquer terreno. Aleluia! Sem titubear. A irmã Cida, quando ia para a escolinha, quando ia para a escola lá na quinta, na quarta, na terceira, na quarta série, ela ia com aquela bota 7 léguas, né? A azulzinha era vermelhinha. Era da vermelhinha. Irmão, e tinha época aqui no bairro que eu só usava quichute. Meu tênis era o quichute. Era o conga e o quichute. O dia que estava o tempo melhorzinho era conga. O dia que era barreiro, que tinha que subir ali onde o povo fala que é Jardim dos Bichinhos, não é? Que eu ia para a escola por ali. Não sei se alguém de vocês também ia por lá. A irmã Célia lá. A irmã Célia tinha que subir aqueles morrão ali. O dia que o negócio estava meio complicado, irmão, era o queixute. O queixute tinha aquelas travas bonitinhas lá, irmão. E ó, passava a graxa do meu pai de vez em quando nele para deixar ele bonitão, para ir para a festa. Só era ruim para dançar na época. Mas o quichute tem que pisar. Agora de conga não dava. Se fosse subir ali de conga, escorregava. Irmão, agora o quichute subia aquele barranco. Subia o morrão, tolava o pé. Às vezes, irmão, até mesmo que molhava, porque era de pano, né? Uma coisa esquisita assim, molhava o pé todinho, irmão. E dava um chulé brabo quando molhava, porque ele já tinha o cheirão esquisito. Dava um chulé brabo. Quem usou quichute aí? Só a senhora usou o quichute? Olha lá, tá vendo? Só eu e a senhora aqui que usamos quichute. Esse povo não sabe o que é calçar tênis. Não é? Esse povo não sabe o que é calçar um quichute. Irmão, calçou e não sabe, pesquisa no Google, dá uma gulgada aí para ver o que é o quichute, tu vai saber. Irmão, agora o crente precisa estar calçado para todo e qualquer terreno, glória a Deus. Não pode estar despreparado para nada, é prontidão, aleluia, prontos, aptos para servir ao Senhor, aleluia. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. E ele diz mais 2 que eu vou concluir. Segundo,
Vamos falar disso na semana que vem. Mas eu concluo dizendo o seguinte. Ele fala aqui ainda, olha. Calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Aí ele diz mais ainda. Tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo é para quê? Proteger, irmão. É proteção mesmo. Hoje, você vai sair daqui com o escudo na mão. Quando você vê, ela vem uma palavra contrária. Pastor, aquilo me ofendeu no coração, marcou, eu tô ferido, tô jururu, eu tô murcho, tô quase caindo. Hoje você sairá daqui de posse do escudo da fé. Pode xingar você, pode murmurar contra você. Ai, pastor fulano tá falando mal de mim, o outro tá me amaldiçoando, o outro tá me mandando pro inferno, o outro tá me mandando para qualquer lugar. Irmão, tudo que é certo vai bater no escudo da fé. Pode lançar o dado inflamado do maligno que vai cair, vai bater no escudo da fé e vai cair. Aleluia! Hoje o Espírito de Deus vai te munir com o escudo da fé. E você terá que pegar o escudo, aleluia, e como um soldado, não terá palavra, não terá cara feia, não terá olho, pode ter olho gordo, pode ter mil gordo, pode ter trigordo, pode ser o que for, pode ser olho magro, pode ser olho curto, pode ser redondo, pode ser quadrado, não importa, a palavra pode ser bonita, pode ser feia, pode te xingar, pode te abençoar, pode te amaldiçoar, pode chamar você de bonito, de feio, de demônio, de que quiser, não importa, você está protegido. Aleluia! Quantos creem nisso, diga glória ao Senhor. É assim? Não. Tá me xingando por quê? Tá murmurando por... Eu não quero mais. Meu Deus, aquele irmão olhou com cara feia pra mim. Irmão, não posso olhar. Eu já não posso olhar pra muita gente, que a cara já é feia mesmo. Michel, então. Não, irmão. O escudo da fé a gente apaga todo o dardo inflamado do maligno. Olha lá, com o qual podereis apagar. É apagar. É passar borracha nele. Aleluia.